casa e oração. Estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor, para não somente ouvirmos a sua voz, mas também colocarmos diante do Senhor as nossas petições, derramarmos ao Senhor a nossa alma e o nosso coração diante de Deus, clamando, Pai, pela sua sustentação, pela sua fortaleza, pelo seu socorro. Agora, nesse momento, Senhor, fala através do teu servo, Pai, que vai trazer a palavra, fala o coração da sua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar aqui à frente o diácono Lucas. Hoje pela manhã ele estará trazendo a palavra do Senhor, mas à noite eu estarei pregando, trazendo a palavra do Senhor no culto noturno. Tá? Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 87. Alguns irmãos aqui eu já dei um estudo sobre esse salmo aqui na igreja há um tempo atrás. Então, alguns já estão familiarizados com o conteúdo desse salmo. A gente vai ler o salmo. Eu vou dar uma pequena introdução a respeito do contexto dele. E depois a gente vai ver verso por verso o que esse salmo fala, o que esse salmo falou ao povo na época que ele foi escrito e também o que ele fala a nós hoje. Salmo 87 diz o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filiste e Tiro com a Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Esse salmo ele foi escrito muito provavelmente entre o período do retorno do povo de Israel da Babilônia, do cativeiro babilônico, e o período da reconstrução do templo. Né? Não existe assim uma precisão muito grande, mas a grande maioria dos comentaristas que falam desse salmo, eles entendem que ele foi escrito nesse período. Tá? Então, assim, para vocês entenderem um pouco melhor o contexto da época, né, e até para trazer uma luz a respeito do que esse salmo fala, eu vou explicar aqui rapidamente o que foi o cativeiro babilônico e esse processo também de retorno. Tá? Ali por volta de 609 a.C., durante o reinado de Joacás, faraó Neco prendeu e depois o rei e estabeleceu Joaquim como rei. Então, nesse momento da história, Judá passou a ficar debaixo do controle do Egito. 4 anos depois, em 605, no terceiro ano de Joaquim sobre Judá, Nabucodonosor derrota o faraó Neco em Carquemes, e com isso o rei Joaquim e Judá passam a se tornar vassalos da Babilônia. 3 anos depois desse acontecimento, o rei Joaquim se rebela contra Nabucodonosor e contra a Babilônia, tá? E Deus envia bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas, todos esses já vassalos da Babilônia, para derrotar Judá. E alguns dos filhos de Israel, alguns do povo de Deus ali naquele período, principalmente a linhagem real e os nobres daquela época, foram levados para a Babilônia como cativos, e alguns dos utensílios da casa do Senhor foram levados também para Sinar, que era a terra do Deus da Babilônia. Em 597 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou todos os tesouros da casa de Deus, bem como o restante da nobreza que havia na terra, por volta de 10.000 pessoas, deixando apenas os pobres da terra. Isso era uma tática muito utilizada pela Babilônia para enfraquecer os povos conquistados, e não só enfraquecê-los, né? Mas ele também levava os nobres da terra para a Babilônia
e lá eles eram ensinados na cultura caldeia, né? Eles eram ensinados na língua caldeia e se tornavam como se fossem embaixadores daqueles povos conquistados. Depois eles eram mandados de volta para as suas terras para servirem como, mais ou menos como agentes duplos, né? Do lado do povo conquistado, eles olhavam para um governador conterrâneo, isso para eles trazia uma certa tranquilidade, mas na verdade esses homens eles já estavam subservientes à Babilônia. Então dessa forma eles conseguiam manter um determinado controle sobre essas regiões, sem causar muita revolta naqueles povos. 9 anos depois, o rei Zedequias, que foi estabelecido por Nabucodonosor, ele também se revolta contra Nabucodonosor, contrariando diversas ordens que foram dadas por Deus para que o povo de Deus se submetesse a esse jugo e se deixasse ser castigado através da Babilônia. E depois de um cerco de 2 anos, Nabucodonosor novamente invade Jerusalém, deixando a cidade e o templo completamente destruídos. Tá? Um pouco depois, em 539, Ciro, rei dos persas, ele derrota a Babilônia e, cumprido a palavra de Deus que foi proferida tanto por Jeremias e Isaías, ele decreta a volta desses exilados e a reconstrução do templo do Senhor. Essa reconstrução ela levou cerca de 20 anos, né? A gente vê lá, tanto em Esdras e Neemias, que eles tiveram alguns contratempos nessa construção, e só em 458, ou seja, cerca de algumas décadas, acho que uns 40 anos, mais ou menos, depois, né, dessa construção, perdão, quase 80 anos depois da derrota da Babilônia, Esdras volta com um grupo de judeus, cerca de 1.700 pessoas, trazendo materiais preciosos para terminar o acabamento do templo, né, entre ouro, prata e outros materiais preciosos. Então a gente vê que o templo foi destruído ali em torno de entre 597 e 586, mais ou menos, e apenas em 458 o povo terminou de retornar, entre aspas, né? Ainda haviam muitos judeus espalhados ali pelo reino da Pérsia, que foi conquistado pela Babilônia, e só nesse período eles retornaram com materiais para fazer o acabamento do templo. Então, durante todo esse período, o templo ainda estava em construção e não estava completamente reconstruído. Tá? Falando um pouco a respeito do Salmo e da sua estrutura e onde ele se encontra no livro, ele fica posicionado no livro 3 dos Salmos, que fica ali entre o Salmo 73 e o Salmo 89. Todos esses salmos, eles têm como tema majoritário e predominante a devastação do povo de Deus por meio de forças e nações estrangeiras. Esse salmo, como alguns outros aqui, não são diferentes. Eles falam principalmente dessa devastação. Porém, esse salmo, junto com 84, 85 e 86, eles têm uma perspectiva um pouco diferente. Eles trazem uma mudança no tom e uma perspectiva positiva no meio dessa destruição e no meio dessa devastação que o povo sofria. Tá? Então, basicamente, esse salmo ele é uma lembrança ao povo de Israel e também a nós hoje, que não importa as circunstâncias, as dificuldades ou as provações pelas quais a igreja passa, foi Deus quem escolheu a sua igreja e foi Deus quem a estabeleceu. E não importa quão fraca ou perseguida ela possa parecer, né? E não importa quão destruída ela esteja, nem pelos inimigos externos, nem pelos inimigos internos da igreja, nós não devemos jamais nos envergonhar da igreja, porque é Deus quem a sustenta, é Deus quem a governa, e Deus fala grandes coisas a respeito da sua igreja. E ela está firmada nas mãos de Deus e ela vai permanecer por toda a eternidade. João Calvino, comentando a introdução desse salmo, ele diz assim: a igreja de Deus excede todos os reinos e potentados do mundo, visto ser ela vigiada e protegida por ele em todos os seus interesses e colocada sob seu governo. Mesmo em meio a violentas comoções e terríveis tormentas, ela continua segura, em meio a grandes e variadas revoluções dos reinos deste mundo, e muitas vezes parecendo ser enfraquecida e constantemente oprimida. Ela não só sobrevive,
mas expande continuamente de geração em geração. Passando agora para o Salmo propriamente dito, o primeiro versículo diz assim: fundada por ele sobre os montes santos. Essa forma gramatical aqui no original, montes santos, ela se refere basicamente a dois montes. O Monte de Sião, tá? Que é a cidade de Davi, onde ficava o templo do Senhor, e o Monte Moriá, onde ficava o trono de Davi. E Jerusalém, de uma forma geral, era o centro da operação divina no Antigo Testamento. Lá aconteciam os sacrifícios e as festas religiosas dos judeus. A maioria dos profetas pré-exílio tiveram seu ministério lá naquela cidade. Jesus foi apresentado lá ao nascer. Ele exerceu ali a maior parte do seu ministério e foi lá que ele ressuscitou e ascendeu aos céus e também derramou o seu Espírito. Esse salmo, ele inicia com esse versículo ressaltando a escolha de Deus pelos montes santos para fundar a sua cidade. E esses montes, eles não tinham, como a gente pode perceber aqui, pela escolha das palavras, eles não eram santos por natureza, tá? E nem eram considerados santos por qualquer tipo de tradição ou superstição, nem por aquele povo, pelo povo judeu, nem pelos povos anteriores, né, os seus antigos habitantes. Essa eleição tornou santos esses montes. A escolha de Deus por aquele lugar, por separar aquele lugar para a sua adoração, foi o que tornou aqueles montes especiais. Da mesma forma como Deus escolhe amar o seu povo, Deus também escolheu amar aquele monte Sião. Eu vou pedir que os irmãos abram aí Deuteronômio 7, versos 6 a 8. Deuteronômio 7, 6 a 8 diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, da mesma forma como Deus escolhe o seu povo, sem nenhuma condição prévia, sem nenhuma beleza, sem nenhuma santidade, assim também ele escolheu aqueles montes. Eles não tinham nada de especial em si, mas a eleição, a escolha de Deus para aquele lugar tornou ele santo e separado. Lá em Romanos 9, 13, falando também sobre a eleição do povo de Deus, Paulo diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Dessa mesma forma foi que Deus amou esse monte Sião. Lá no Salmo 132, versos 13 e 14, fica também claro esse amor de Deus por esse monte, por esse local. Salmo 132, versos 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do seu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. E essa questão da escolha de Deus por esse local, né, a sua eleição por esses montes para torná-los santos, ele traz à tona tanto um aspecto de humildade quanto de segurança. Né, um aspecto de humildade, porque não existia nada em Jerusalém que a recomendasse a Deus, que a colocasse como um local de destaque em relação a qualquer outro local ali naquela região, mas também trazia segurança. Porque se o povo sabia que foi pela eleição de Deus que aquele local foi escolhido, eles podiam ter a certeza de que aquela cidade teria a garantia da graça e da fidelidade de Deus para todo o sempre. Embora Israel seja a habitação do povo de Deus, né, onde ele mostrava o seu poder e a sua bênção, e aquele local fosse como um todo consagrado a Deus, Jerusalém é o seu santuário particular. E no verso 2, ele continua essa explicação, explicando, né, e trazendo o amor de Deus sobre esse local. Ele diz: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. E o motivo do amor de Deus por esse local, ele fica muito claro nesse versículo, pelo uso de uma sinédoque dupla. E essa é uma figura de linguagem que remete um pouco à metonímia, porque ela consiste na atribuição da parte com o todo. Então, quando ele fala de Sião, ele está, na verdade, se referindo a toda Jerusalém. Da mesma forma como ele fala das portas
se referindo a todo o complexo, né? Então ele não está falando só do Monte Sião, ele está falando de toda Jerusalém. E Jerusalém era o local do povo, era o local do culto a Deus, né? Lá estava o templo, lá eram feitos os sacrifícios, né? Era o ápice da religião judaica naquele local. A religião pura e o culto genuíno, bem como a doutrina da piedade, não foram fundados em nenhum outro lugar, senão em Jerusalém. Vou pedir para os irmãos abrirem aí o Salmo 78, versículos 67 e 68. Mais uma vez reforçando essa escolha de Deus por esse local. Salmo 78, versos 67 e 68. Além disso, rejeitou a tenda de José e não ele elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o Monte Sião, que ele amava. Antes da entrada na Terra Prometida, e depois de ordenar para o povo de Deus, né, ali já próximo de entrar em Israel, que todos os locais de culto daqueles povos antigos que eles iam tomar fossem totalmente destruídos, Deus disse para o povo, ali, séculos antes, né, da construção do templo, que haveria um local especial para adoração a Deus. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio 12, versos de 1 a 5. Deuteronômio 12. Versos de 1 a 5. São estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que vivedes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que te desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas de seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor nosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor nosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. E depois da construção do templo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, a gente vê Deus prometendo o seu amor e o seu cuidado de forma especial sobre aquele lugar. Vou pedir para os irmãos abrirem aí 2 Crônicas, capítulo 6, versos 5 e 6, e 20 e 21. Os versos 5 e 6 dizem o seguinte: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Versos 20 e 21. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa. Aqui já é oração para Deus, né? No momento da consagração do templo. Sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração do teu servo, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 7, versos 12 a 16, ele diz o seguinte, 16, a partir do verso 13: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A gente vê de forma muito clara aqui nesses textos como que Deus não só escolheu, mas ele amou aquele lugar, porque é o local onde Deus fala com o seu povo de uma maneira especial. Era lá onde ocorriam os sacrifícios, era lá que Cristo era representado através das ordenanças,
E é interessante, né, essa comparação que ele fala. Todo Israel, todo Jacó era povo de Deus. Né? Deus tinha amor pelo seu povo e pelas habitações de Jacó, mas o amor de Deus por Sião, por Jerusalém, onde ele se encontrava de forma especial com o seu povo, era um amor muito maior que ele tinha por todas essas habitações. Embora Deus ame os lares que o servem e abençoe o culto familiar e individual, é no culto público, na casa de Deus, que Deus dá a sua bênção de forma especial ao seu povo. Né? É lá onde ele fala diretamente com o povo de Deus e os instrui nos seus caminhos. Né? O Salmo 133 ele fala a respeito dessa reunião, né, onde acontece esse encontro de Deus com o seu povo de forma especial. E lá no verso 3, ele diz assim: ali ordena ao Senhor a sua bênção e vida para sempre. Fica muito claro aqui o amor de Deus por esse local, como a gente viu, não por nada de especial que aquele local tinha, mas porque o Senhor decidiu amar aquele local e decidiu estabelecer ali o local do culto, o local onde o povo de Deus era abençoado de forma especial. Spurgeon, comentando esse versículo, ele fala o seguinte: essa constatação deveria levar todo crente a identificar-se com a Igreja de Deus, onde o Senhor revela mais o seu amor. Ali todo crente deveria encontrar o maior prazer. As nossas habitações nos são muito queridas, mas não devemos preferir elas às assembleias dos santos. Né? Então, pelo fato do amor de Deus estar colocado naquele local de forma especial, o nosso amor também deve estar colocado na casa de Deus de forma especial. E esse amor de Deus por Sião era tão forte, era tão vívido para aquele povo, que isso se refletia no povo. O povo também amava aquele local de forma especial. O Salmo 137, versículos 5 e 6, fala sobre isso. 137, versículos 5 e 6. Mostra a angústia do povo que estava separado, né, do culto. Né? O templo estava destruído. Né? Esse salmo é um salmo que fala do povo lá no cativeiro babilônico. E ele diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir meu Jerusalém a minha maior alegria. O Salmo 42 também ele fala extensivamente, o Salmo todo fala da angústia do salmista, quando ele se vê impossibilitado de participar do culto a Deus. Lá no verso 4 do Salmo 42 ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Então a gente vê aqui não só o salmista, mas como o povo de Deus indo para Jerusalém para adorar o Senhor, a alegria, a festa que tomava conta, né, do povo naqueles momentos especiais. O Salmo 84, que a gente cantou aqui mais cedo, nos versos 1 e 2, e no versículo 10, também fala sobre esse amor que o salmista tinha pelo santuário, pelo tabernáculo de Deus. Ele diz: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000, versículo 10. Prefiro estar à porta da casa do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Embora Deus nos chame individualmente, o povo ele é convocado a viver em unidade, a viver como comunidade. E é nesse momento, o momento mais especial, não só dessa semana, né, mas é o momento especial, o momento mais especial do ano, em que o povo se encontra diante de Deus, em que o povo ouve a palavra de Deus sendo instruído, né, e naquele tempo era onde ocorriam os sacrifícios, né, onde eles tinham a antevisão do sacrifício que Cristo faria pelo seu povo, libertando-os perpetuamente dos seus pecados. E é justamente por isso que a igreja ela é comparada a um corpo. Né? Deus nos chama para viver em unidade, viver conjuntamente com os nossos irmãos. E é aqui que isso acontece de forma especial. Né? É na casa de Deus em que isso pode ser visto de forma completa. E a igreja é comparada a um corpo justamente por causa disso. E a cabeça desse corpo é Cristo, porque é aqui que Deus fala a nós de forma especial.
O versículo seguinte, o versículo 3, ele diz assim: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Esse termo aqui no hebraico, eu não vou dizer aqui que eu não sei, mas ele é um termo muito utilizado na palavra de Deus, se não me engano. Tem cerca de 200, quase 300 referências desse termo, especificamente na palavra de Deus. E ele é usado na sua grande maioria para falar a respeito de oráculos divinos, né? A palavra do Senhor que vinha ao seu povo através dos profetas. E aqui ela tem essa mesma ideia, né? Deus está, o salmista, né? Ele está aqui prestes a dizer um oráculo, né? A trazer uma profecia para o seu povo. Essa profecia, a gente vai ver um pouco mais tarde, talvez para aquele povo naquele momento pareça algo estranho, né? Ele diz: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. E se a gente lembrar do contexto em que aquele povo se encontrava, né, a gente vai ver que eles estavam saindo do cativeiro babilônico, um cativeiro que foi extremamente severo, né? É um assunto bem interessante, porque é um marco muito forte na história daquele povo, porque foi um castigo muito pesado, muito difícil para aquele povo suportar, né? Porque apesar do povo de Deus ter sofrido diversas derrotas em guerras, né, e ter sofrido diversas vezes com outros povos ao longo da sua história, esse cativeiro babilônico foi um marco, porque o templo foi destruído, né, e demorou para ser reconstruído. O rei Zedequias, né, que foi aquele rei que a gente comentou, o último a se rebelar contra Nabucodonosor, ele foi o último rei de Israel. Depois dele ninguém subiu ao trono ao trono em Jerusalém, né? Então aquilo trouxe um marco muito forte. O povo ficou longe da sua terra durante muito tempo, a terra ficou devastada, o templo foi completamente destruído, né? E eu queria relembrar aqui algumas das profecias que foram trazidas ao povo antes e durante esse cativeiro. Eu queria que os irmãos abrissem em 2 Crônicas, capítulo 36. Finalzinho do livro de Crônicas, capítulo 36, versos 15 a 17. A gente vai ver aqui algumas das, entre aspas, gloriosas coisas que eram ditas a respeito daquela cidade e do seu povo. Capítulo 36, versos 15 a 17. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, ou seja, profecias, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Jeremias, capítulo 7, versos 29 a 31. Jeremias foi um profeta que pegou ali profetizou ali um pouco antes, né, do cativeiro e durante o cativeiro babilônico também. Capítulo 7, versos 29 a 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Enom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Jeremias 17, 21 a 23. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado,
nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia do sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Em Jeremias 22, versos 1 a 3. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor ao rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Então, a gente vê que algumas das profecias que foram faladas ali naquele período falavam da zombaria que o povo tinha pelos profetas, o desprezo que eles tinham pela palavra de Deus, né? Eles eram piores do que os seus pais, eram idólatras, eram transgressores do sábado, do dia do Senhor, e promoviam a opressão e a injustiça contra os desfavorecidos. Porém, os ímpios também, naquela época, tinham uma visão não tão gloriosa de Jerusalém e de seu povo. Eu vou pedir para os irmãos abrirem o Salmo 44, versos 13 e 14. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. Salmo 80, versículo 6. Salmo que está dentro dessa estrutura do livro 3 aí do livro de Salmos. Salmo 80, versículo 6. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Jeremias 30, versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram de repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. E o último, Ezequiel 5, versos 14 e 15. Ezequiel 5, versos 14 e 15. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, Senhor, o falei. Ou seja, a gente vê que a nação estava destruída, o templo estava destruído, e a fama daquele povo entre as nações ao redor também estava na lama, e com isso o nome de Deus também. Né? Esse castigo de Deus sobre o seu povo, ele não foi à toa, obviamente nunca é. Mas se a gente perceber, ao longo de diversas décadas e alguns séculos também, né, principalmente ali, depois de Salomão, a gente vê uma derrocada muito grande dos dois reinos, tanto de Israel, o reino do norte, quanto de Judá. Né? Os reis eram reis maus, que não temiam a Deus, que não conduziam o seu povo na adoração, promoviam a idolatria, né? O povo, os principais pecados, né, pelos quais Israel estava sendo castigado no cativeiro foram a idolatria e as transgressões contra o dia do Senhor. Aquele povo estava desprezando a Deus de geração em geração, e a ira de Deus foi se acumulando e se acumulando, né, até que chegou um ponto, né, em que as profecias traziam previsões pesadas de castigo para aquele povo. Né? Deus tinha palavras muito pesadas contra eles por causa dos seus pecados, e até as nações vizinhas olhavam para Israel com desprezo, diferentemente do que aconteceu antes, né, principalmente ali no período davídico e com Salomão também, que Israel era a grande nação ali daquela região e era vista por todos de forma gloriosa e honrosa. Porém, esse versículo diz: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. É interessante a gente observar, principalmente nos livros proféticos, como que Deus expõe os pecados do seu povo,
mas no final, ele sempre, além de trazer uma chamada ao arrependimento, ele diz coisas boas a respeito da sua terra, ele promete restauração ao seu povo. Eu queria que os irmãos abrissem aí Isaías 60, versos 15 a 21. Isaías capítulo 60, versos 15 a 21. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Amarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E Isaías 62, versos de 1 a 4 e 11 e 12. Capítulo 62 de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a tua justiça como resplendor e a tua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Versículos 11 e 12. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dize à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos a um povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. A gente vê claramente aqui nesses textos Deus revertendo completamente, ou melhor, prometendo a reversão completa daqueles castigos e da situação em que Jerusalém se encontrava. E por que Deus fala grandes coisas a respeito do seu povo e a respeito daquela cidade que estava afundada em pecado, que estava sendo castigada, que sofria o castigo justo pelos seus pecados? Por que a gente vê tantas coisas gloriosas e belas sendo ditas a respeito daquele povo pecador e daquela cidade que tinha abandonado a Deus? O Salmo 136, eu não vou ler ele todo aqui, mas eu queria só ressaltar um trecho bem pequeno. O Salmo 103 nos dá essa resposta. A segunda parte do versículo: porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente vê a misericórdia de Deus fazendo com que um povo mau, um povo pecador, um povo que constantemente abandonava a Deus e se afundava nos seus pecados, recebendo promessas maravilhosas, recebendo a bênção de Deus de uma forma tão especial. Isaías 4, versos de 2 a 4, vou pedir para os irmãos abrirem, fala também sobre isso. Isaías capítulo 4, versos de 2 a 4. Naquele dia, o renovo do Senhor será beleza de glória, será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Jeremias 33. Vou pedir mais uma vez para os irmãos abrirem. Jeremias 33, versos 25 a 26.
Fala também do motivo pelo qual grandes coisas podem ser ditas a respeito de Jerusalém. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência, não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte, e deles me apiedarei. E o último, Jeremias 23, versos 5 e 6, mostra mais uma vez por que Deus pode trazer uma profecia agradável, uma profecia gloriosa a respeito daquela cidade. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Essa é a razão pela qual grandes coisas podem ser ditas a respeito de Jerusalém. E rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Calvino, comentando esse versículo, diz: bela e gloriosa em santidade aos olhos de Deus e dos anjos ela era, não obstante desprezível aos olhos do mundo. Apesar da podridão e das manchas, né, que cobrem a igreja, Deus reveste a noiva de Cristo com justiça e com santidade. Todos os pecados da igreja, dos escolhidos de Deus em Cristo, eles são removidos e são cobertos com o seu manto de justiça. E é só por isso que Deus pode dizer coisas gloriosas a respeito do seu povo, a respeito da sua igreja. A igreja de Deus, ela não é gloriosa por causa dos seus membros, nem por causa da sua riqueza ou poder. Joseph Piper diz o seguinte, falando sobre esse salmo: a igreja é gloriosa porque ela é a instituição designada por Deus para congregar e aperfeiçoar os seus eleitos. E a partir do versículo 4 a gente vê que coisas gloriosas são essas aqui especificamente, que são ditas, né, a respeito da cidade de Deus, através dos profetas do Senhor. Ele diz o seguinte: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com a Etiópia, lá nasceram. É interessante a gente perceber aqui alguns termos que são utilizados, né? Primeiramente, eu queria chamar a atenção para esse termo, dentre os que me conhecem. Esses povos já conheciam a Deus. Todos eles enfrentaram, em algum momento, o povo de Deus em guerras, né? E já tinham ouvido falar dos atos portentosos de Deus e do seu cuidado sobre aquele povo, né? Mas aqui, ele não está falando desse conhecimento de longe, né? Esse conhecimento superficial de Deus. Aqui, o termo que ele usa para conhecer, ele tem o mesmo sentido lá de Jeremias capítulo 31, versículo 34. Os irmãos não precisam abrir, eu vou citar aqui Jeremias 31, versículo 34. É esse o conhecimento que ele está falando aqui, que essas nações terão a respeito do Senhor. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eles não vão passar, essas nações que são citadas aqui, elas não vão passar mais a temer a Deus como elas temiam antes, como um Deus poderoso de uma nação inimiga, mas eles vão passar a ter um temor santo, uma reverência piedosa, não mais esperando dele a sua ira e o seu castigo, mas esperando o seu favor e a sua misericórdia. É isso que significa aqui conhecer a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem Isaías 19, versos 20 e 22. É outra profecia que fala a respeito de nações estrangeiras que conheceriam verdadeiramente a Deus. Isaías 19, 20 a 22. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores,
e ele lhes enviará um Salvador e defensor, que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Embora o povo de Deus já estivesse, de certa forma, familiarizado com algumas pessoas que, de fora dos limites de Israel, que passaram a conhecer verdadeiramente o Senhor e fazer parte do seu povo, aqui ele não está falando especificamente de uma ou outra pessoa. Ele está falando de nações inteiras. Né? Ele tá dizendo aqui nesse versículo que todas essas nações que eram inimigas do povo de Deus, que tinham os seus deuses e que desprezavam a Deus, elas passaram a conhecer verdadeiramente o Senhor. Eles seriam irmãos dos israelitas, eles seriam seus compatriotas espirituais, descendentes também de Adão, de Abraão, não da carne, mas da fé. E assim Deus reforça a promessa que ele fez a Abraão, lá em Gênesis 12:3, quando ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo, citando esse trecho lá em Gálatas 3:8, ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, ele entendeu exatamente o que esse versículo lá em Gênesis 12 estava falando. Estava falando da conversão dos gentios a Deus. Ele diz: pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Todas essas nações, elas eram inimigas do povo de Deus e em algum momento tiveram batalhas contra Israel e tentaram, de uma forma ou de outra, destruir o povo de Deus. Mas aqui o salmista está dizendo que, e apesar da situação momentânea que eles viam, né, eles estavam sem rei, estavam sem templo, estavam no processo de construção do templo, eles eram vassalos da Babilônia, tinha um governo externo, um governo ímpio, dominando sobre eles. Aqui esse verso diz que Israel conquistaria todas essas nações, não pela força, nem por meio da guerra, mas por meio da expansão do Evangelho. A paz ia passar a reinar naquele lugar, entre aquelas nações que estavam ali em volta de Israel. Né? Uma região que sempre foi uma região de muitas batalhas, muitas guerras, muitas tentativas de dominações por nações estrangeiras. Aqui o salmista está prometendo que haveria uma paz e uma harmonia perpétuas entre Israel e esses povos. Né? E eles seriam como irmãos a partir daquele momento. Eles seriam filhos de um mesmo Pai Celestial e da mesma Mãe, que é a Igreja de Cristo. Isso a gente vê também lá no texto de Mateus 15 ou Marcos 7, naquele acontecimento ali da mulher Sirofenícia ou Cananeia, né? Que tinha a sua filha endemoniada. Ela chega a Jesus e pede para que ele cure ela. E Jesus diz assim: não é bom dar o pão aos cachorrinhos, né? Fazendo uma alusão clara às bênçãos de Deus que estavam naquele momento restritas ao povo de Israel. E ela responde, né, de uma forma muito bela, dizendo que aqueles povos ali em volta de Israel, eles comiam daquelas migalhas que caíam da mesa. Né? Eles, de certa forma, eram abençoados pontualmente por causa da bênção de Deus sobre o seu povo. Mas aqui, nesse versículo, né, e no Salmo 87 como um todo, a promessa de Deus é que esses pagãos, esses gentios, esses povos que eram inimigos de Deus e do seu povo, eles não seriam mais relegados à posição de cachorrinhos que comem das migalhas que caem na mesa. Eles se sentariam ao lado dos israelitas à mesa e seriam como seus irmãos e desfrutariam da mesma condição, dos mesmos benefícios e da mesma herança. O termo aqui que ele usa mais para frente nesse versículo, farei menção, ele tem uma ideia de citar nominalmente num pronunciamento divino a respeito do livro dos vivos. A gente vê alguns exemplos desse tipo de pronunciamento. Eu não vou abrir aqui, mas se os irmãos quiserem anotar, lá no Salmo 69, versículo 28, o Salmo 139, versículo 16,
E em Isaías, eu vou ler aqui rapidamente, Isaías 4, versículo 3, ele usa essa mesma ideia, né, de fazer menção a pessoas no livro da vida. Isaías 4, versículo 3. Será que os restantes de Sião, os que ficaram em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. E a ideia aqui é essa, que aqueles povos, eles seriam convertidos ao Senhor. E outro termo que chama atenção aqui é que ele diz, lá nasceram, falando a respeito desses povos, que nasceram em Sião, nasceram em Jerusalém. Ou seja, não importa o local específico daqueles povos, onde aqueles povos nasceram. Todos eles nasceram de novo, numa mesma pátria espiritual, que é Jerusalém. Por isso ele diz que lá eles nasceram, né? Jerusalém, ela é a mãe dos eleitos. Espiritualmente, eles nasceram lá. Quando eles se convertem ao Senhor, que é o que essa promessa aqui está trazendo, mesmo sendo cidadãos de outros povos, de terras distantes, eles passarão a ser compatriotas espirituais, filhos de Abraão, juntamente com o povo de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, na seção 2, diz assim: a igreja é visível, a qual também é católica, universal sobre o Evangelho, não confinada a uma nação, que outrora sob a lei, consiste de todos aqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, professam a genuína religião juntamente com seus filhos, e é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. E João Calvino, comentando esse versículo, ele diz assim: se você tem a Deus como seu pai, você deve ter a igreja como sua mãe. Por isso, ele diz que essas nações nasceram em Jerusalém, porque elas seriam convertidas e passariam a ser irmãos e compatriotas de Israel. Né? A situação que a gente tem aqui, né, no momento em que esse salmo foi escrito, é uma situação de isolação. Né? As cidades estavam desabitadas, os nobres da terra foram levados, a cidade, o povo de Israel como um todo estava numa situação de devastação completa. Mas aqui ele fala que essa nação seria povoada por multidões vindas de todos os povos, né? Por causa dos próprios pecados do povo de Deus, Deus castigou severamente aquela nação, arrastando eles para longe da sua habitação, da sua terra natal. Porém, como que respondendo até a oração de Abacuque, lá em Abacuque 3:2, Deus, na sua ira, se lembrou da sua misericórdia. Apesar daquela terra estar devastada e completamente destruída, sem os seus habitantes, Deus promete que não só traria de volta os seus habitantes, mas traria pessoas de todas as regiões do mundo para habitarem juntamente com Israel e para serem parte do povo de Deus. Eu queria só abrir 2 versículos aqui que falam também a respeito disso. Eles estão lá em Isaías 54, versos de 1 a 3, que diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. E um pouquinho mais para frente, Isaías 60, versos de 1 a 4, diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Os filhos chegam de longe. Os teus filhos chegam de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Mais um comentário de Calvino a respeito desse trecho diz assim: é impossível expressar em linguagem adequada ao tema a glória com que Cristo embelezou a sua igreja com seu advento. Então a verdadeira religião, que antes estivera encerrada dentro dos tacanhos limites da Judéia, expandiu amplamente através do mundo inteiro.
Então Deus, que fora conhecido somente por uma família, começou a ser invocado nas diferentes línguas de todas as nações. Então o mundo, que fora miseravelmente rasgado em pedaços por inumeráveis cultos supersticiosos e errôneos, foi congregado para uma santa unidade de fé. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse versículo, eu não sei exatamente se era essa a intenção do autor, mas se a gente olhar a geografia da época e notar a localização onde ficavam esses povos que são citados aqui nesse versículo, a gente vai ver uma coisa bem interessante. O Egito ficava a sudoeste de Israel, o Egito aqui é Raabe, tá? A Babilônia, antes de dominar toda aquela região, né, ela estava a leste, onde hoje é o Iraque. A Filístia se posicionava a oeste de Israel e era banhada pelo mar Mediterrâneo. Tiro estava ao norte, onde hoje é o Líbano. E Etiópia ou Cush, embora um pouco mais distante, separados ali pelo deserto da Arábia Saudita, era localizado ao sul de Israel, no que hoje é a Arábia Saudita, Omã, Iêmen e a atual Etiópia. Ou seja, aqui ele cita diversas nações e, obviamente, Israel teve outros inimigos, como os amalequitas, os edomitas, entre outros povos. Mas é interessante a gente observar que cada uma dessas nações cobria todo o pedaço de terra em volta de Israel. Ou seja, é como se um israelita, olhando em qualquer direção onde haja terra, partindo de Israel, ele pudesse ver povos, nações, homens e mulheres que viriam das suas terras para dentro de Jerusalém. Para onde quer que ele olhasse, ele veria alguma dessas nações que estão sendo citadas aqui nesse versículo. Então a ideia aqui é que toda aquela região, né, e todo mundo conhecido se converteria a Deus e passaria a ser contado como cidadão espiritual de Jerusalém. No versículo 5, ele continua a dizer coisas gloriosas, ele continua essa profecia gloriosa a respeito de Israel, trazendo ainda a mesma ideia, só que de uma forma um pouco diferente, um pouco mais específica. Ele diz: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nascerão nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Mais uma vez, o termo nascer aqui é usado para se referir ao novo nascimento, como lá em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, né? E através desse novo nascimento, que não só todas aquelas nações, como nós também hoje, fomos admitidos dentro da Igreja de Cristo e somos considerados junto com eles como descendência de Abraão. Calvino fala o seguinte a respeito desse versículo: a condição sobre a qual Cristo desposa os fiéis para que lhe pertençam é esta, que pertençam ao seu próprio povo e à casa de seus próprios pais, e que, sendo transformados em novas criaturas, nascidos segunda vez de semente incorruptível, comecem a ser filhos de Deus, tanto quanto da Igreja. É interessante a gente observar também que esses termos, este e aquele, que é usado aqui nesse versículo, eles usam um termo para homem, para a gente no português não tem muita diferença, mas eles usam um termo um pouco mais honroso para a palavra homem, né? Se eu não me engano, o hebraico acho que ele tem 3 ou mais termos que na nossa língua a gente traduz para homem, né? Um deles, que é o que é usado aqui, é o termo ish, tá? Que carrega um sentido um pouco mais honrado, né? Denotando varonilidade, diferentemente, por exemplo, do termo Adão, que está mais ligado aos aspectos terrenos e mortais do homem. Então a ideia aqui é que ele está falando de homens notáveis, homens dignos de serem lembrados, né? E, embora todo regenerado ele seja conformado à imagem de Cristo, ele é um personagem eminente do qual esse mundo não é digno. Mas aqueles homens e mulheres que seriam enxertados, né, na videira, que seriam feitos povos de Deus, eles não seriam apenas cidadãos comuns da Nova Jerusalém. Daqueles lugares sairiam homens notáveis, homens dos quais até mesmo um judeu que antes os considerava indignos e impuros, teria orgulho
de dizer que são seus irmãos espirituais. Homens, como a gente pode citar, o apóstolo Paulo, Agostinho, Calvino, Knox, Edwards, Baxter, William James, John Owen, Abraham Kuyper, Charles Spurgeon, todos esses homens, a gente pode dizer que estão nesse contexto, né? Todos eles foram homens contados como nascidos em Sião. Todos esses homens notáveis e que, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, eles foram usados de forma maravilhosa por Deus. São homens ilustres, do qual certamente qualquer judeu daquela época poderia se dizer orgulhoso de ser irmão desses homens. Spurgeon, comentando esse versículo, ele diz assim: a igreja tem nomes ilustres de profetas, apóstolos, mártires, reformadores, missionários e semelhantes, que mantêm igualdade com os maiores nomes honrados pelo mundo. Aliás, não só têm o mesmo nível, mas em muitos aspectos os superam imensamente. Sião não tem razão para envergonhar-se dos seus filhos, nem os seus filhos dela. Então é interessante a gente perceber aqui a reversão, né, que acontece, né, nessa promessa de Deus. O povo foi castigado pelos seus pecados, e os homens nobres, os homens notáveis, aqueles homens mais habilidosos, inteligentes da terra, foram tirados de lá. E agora Deus promete que não só eles voltariam, mas estariam junto consigo homens de todas as nações, também notáveis, que seriam enxertados junto ao povo de Deus e também seriam seus compatriotas espirituais e seus irmãos. E a sequência do versículo diz que o próprio Altíssimo é que a estabelecerá. O povo de Deus ele viu a sede da sua nação, em especial, né, Jerusalém, sendo devastada, desolada e deserta. A cidade foi queimada, foi totalmente destruída. O templo ele foi posto em ruínas, né? E depois eles viram que a nação que os conquistou foi conquistada por outra nação, né? Ainda mais forte do que ela. Então a gente vê que diversos impérios eles foram fundados por homens ao longo da história, e embora muitos deles tenham tido anos, décadas, até séculos de glória e poder sobre esse mundo, todos eles eventualmente foram destruídos e hoje são apenas parte da história. A gente pode citar, por exemplo, o Império Babilônico, que durou 87 anos, o Império Medo-Persa durou 220, o Macedônico durou 640, o Romano 503 anos e o Otomano 623 anos. Todos esses foram grandes impérios construídos por homens. E por mais poderosos e humanamente duradouros que eles pudessem parecer, todos eles tiveram seu fim, porque não possuíam um fundador e um defensor eterno e todo-poderoso. E é esse fundador que fundou a igreja, é ele que estabelece a igreja, como diz aqui esse versículo, e é ele que vai sustentar essa igreja, né? Então esse versículo mostra também que, apesar do que eles estavam vendo ali naquele momento, né, olhando para si e se vendo como uma nação fraca, uma nação dominada, e povos ao redor deles extremamente poderosos, eles podiam ter a certeza que todos aqueles povos inimigos de Deus, eles seriam destruídos e seriam finalmente abalados. Mas a igreja de Cristo, ela permaneceria por todos os séculos. Esse versículo expressa a estabilidade e o caráter permanente de Sião, quando diz que é o próprio Deus que vai estabelecer, né? Então a gente vê que esse salmo, esse trecho especificamente, é um consolo para aqueles homens naquele momento que viam o seu país e a sua cidade totalmente arrasadas, né? E naquela época eles valorizavam muito os deuses locais, e quando uma nação conquistava a outra, eles tinham a impressão de que o Deus daquela nação era mais poderoso do que o Deus da nação conquistada. Mas mesmo diante daquela situação de domínio de povos estrangeiros, o povo de Deus podia ter a certeza que esse domínio não duraria muito tempo e que em pouco tempo todas aquelas nações, todos aqueles poderes, todos aqueles reis, eles morreriam, seriam destruídos. Mas a igreja de Cristo, o povo de Deus, ele permaneceria firme por todos os séculos. O versículo 6 do Salmo, que diz: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este lá nasceu. Aqui ele segue
essa ideia, né, de Deus registrando aqueles povos inscritos no livro da vida. E embora muitos desses homens que são citados anteriormente no versículo 5 sejam homens notáveis, né, homens crentes, homens fervorosos e piedosos, e homens dos quais não só nós, mas os israelitas naquele tempo poderiam dizer com certeza que teriam orgulho de ser irmãos espirituais deles, não é por causa deles que os povos fariam fila para serem inscritos no livro da vida e para se tornarem cidadãos de Israel. O censo aqui, a ideia aqui é de um censo, né? Um registro daqueles povos, ele não poderia deixar de fora o homem mais notável que existiu e o motivo pelo qual Jerusalém será estabelecida e bendita para sempre, que é Cristo. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada, e é justamente por isso, como a gente vê lá em Mateus 16, 13 a 18, em que Jesus pergunta para Pedro o que o povo dizia que Cristo era, né? Eles deram várias alternativas, né? João Batista, algum profeta, e ele pergunta para Pedro: e você? E vocês? Né? O que dizem que eu sou? E aí Pedro diz que ele é o Filho de Deus, né? E é sobre essa pedra, sobre essa rocha, Cristo, que a igreja está fundamentada. E é justamente por isso que aquele povo podia ter a confiança de que eles jamais seriam abalados e que o povo de Deus vai ser estabelecido e vai permanecer para sempre. Porque Cristo é a nossa rocha. Cristo, ele é o principal homem de Sião, aquele que nos resgatou, que morreu pelos nossos pecados. É por causa dele que não só nós fomos inscritos, mas também aqueles homens fariam fila para entrar e serem considerados cidadãos de Sião. E é daí que vem a glória de Sião. Não desses homens notáveis, esses homens piedosos, né, tanto de Israel quanto das outras nações que seriam inscritos no livro da vida. A glória de Sião, ela vem da sua rocha, da sua pedra fundamental, que é Cristo. E por isso Sião é uma cidade, e a Nova Jerusalém vai ser uma cidade como nenhuma outra, porque ela está estabelecida por Deus através de Cristo Jesus. E o Salmo termina ali no versículo 7, dizendo: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. A ideia aqui, desde ali do versículo 4, desde ali do versículo 4, a ideia aqui é de um censo, né? Os povos vindo a Jerusalém para serem inscritos no livro da vida, serem considerados como cidadãos de Israel e recebendo também as honras e os benefícios que o povo de Deus receberia, né, por serem povo de Deus. E é diante dessa cena descrita no Salmo, de Deus registrando os povos pagãos no censo do seu povo, que esses cantores, saltando de alegria, louvando de forma exuberante, dizem: todas as minhas fontes são em ti. Embora de formas, perspectivas um pouco diferentes, né, a gente pode dizer que esse salmo, como um todo, e esse versículo, ele nos lembra as palavras de Abacuque, lá no capítulo 3, onde ele vê a devastação que Deus estava prometendo para o seu povo, onde ele vê as circunstâncias terríveis que viriam através do desterro babilônico. Ele olha para tudo aquilo, né, e ele olha adiante com os olhos da fé, confiando na palavra do Senhor. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aquele povo estava diante disso. Eles viram o que o povo sofreu, né, no cativeiro babilônico, viram o retorno do povo, que não foi completo, muitos ainda ficaram espalhados pelas regiões, a cidade ainda estava destruída, o templo não estava completo, a glória de Jerusalém não existia mais, né, ainda estava em ruínas, e eles podiam olhar para essa cena, para a promessa de Deus, que eles seriam restaurados e que todos os povos se reuniriam a eles para serem contados como filhos do Senhor. E eles olham para essa cena, vendo Deus registrando os povos de diversas nações que eram seus inimigos, agora sendo considerados seus irmãos. Eles olham para tudo isso e dizem: todas as minhas fontes
estão em ti. Essa cena aqui, né, de registro dos povos, ela se assemelha um pouco com o que a gente tem ali em Esdras 2 e Neemias 7, onde é feito o registro do censo dos israelitas que subiram do cativeiro e estavam voltando para a reconstrução do templo. Eu não sei exatamente se essa era a cena que o salmista tinha em mente, né, desse retorno que Deus já havia prometido ao povo, mas comparativamente a gente vê nessa situação um espelho do que está prometido aqui, né? Os israelitas voltando para sua terra totalmente destruída, porém com ânimo renovado, com uma ordem de um rei de fora para reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém e trazer toda a sua glória transitória para aquela cidade. E eles vão e registram os nomes daqueles que voltaram para a sua terra. Assim, essa imagem está apontando para o dia em que Cristo vai retornar para restabelecer para sempre a Nova Jerusalém. E aqueles homens vão ver que não só os seus compatriotas israelitas, descendentes diretos de Abraão, estão sendo escritos naquele livro e registrados no censo da Nova Jerusalém, mas eles veem também povos diferentes de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, sendo considerados como cidadãos da cidade celestial, habitantes perpétuos do céu, adentrando os portais celestiais e recebendo a herança que também a eles já era prometida. Calvino, comentando esse texto, fala o seguinte: todos os nossos afetos são então fixados na igreja, quando recobrados os obstáculos vagos e fúteis pelos quais somos distraídos, e considerando com indiferença as honras, prazeres, riquezas e aparências do mundo, descobrimos que basta, para nos sentirmos satisfeitos, engajar-nos na glória espiritual do reino de Cristo, então somente nele. Todas as nossas fontes de alegria, esperança e consolo devem estar no Deus, que tirou uma família ali da sua terra, né? Fez com que eles peregrinassem para uma terra que ainda seria deles, que eles não tinham recebido ainda, né? Cuidando e preservando esse povo, fazendo com que desse casal estéril nascesse uma grande nação, né? E purificando e aperfeiçoando esse povo aos poucos, foi expandindo os seus limites, fazendo com que eles habitassem naquela terra. E agora ele promete que, mesmo em meio daquelas dificuldades, os limites, né, as bordas ali de Israel serão expandidas para todo mundo, onde povos de todas as línguas, tribos e nações também seriam coroados junto com eles como herdeiros do reino eterno, do reino celestial. Então, esse salmo, ele não só falava para aquele povo, mas fala para nós também hoje, que independentemente das circunstâncias que esse mundo nos apresente, independentemente das perseguições, das dificuldades, dos inimigos que a gente enfrente, inimigos externos à igreja e até os inimigos internos, aqueles lobos vorazes dos quais Paulo falou. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo a igreja de Cristo sendo pequena em número, fraca e vulnerável, a gente pode ter a confiança de que todos os reinos desse mundo vão se abalar, os intentos desses homens não vão ser levados a cabo, e mesmo que a gente passe por dificuldades, por grandes perseguições, e a gente veja a igreja de Deus aparentemente destruída e levada à miséria, a gente pode confiar que Deus vai preservar a sua igreja, e não só vai preservá-la nesse mundo, mas no retorno de Cristo. A igreja de Deus vai ser coroada, a igreja de Deus vai receber as glórias eternas e toda a herança que Cristo conquistou por nós. Então, meus irmãos, eu quero que vocês tenham em mente, lembrando do contexto em que esse salmo foi escrito, um contexto de, apesar da renovação de espírito que aqueles homens estavam tendo, por uma ordem de reconstruir o templo, eles olhavam ao redor e viam a cidade de Jerusalém, a cidade santa, destruída, o templo em ruínas. Mas eles podiam confiar e descansar os seus corações de que aquela cidade seria restabelecida, não só materialmente como realmente aconteceu, mas espiritualmente. E quando Cristo voltar, nós vamos reinar nesse mundo juntamente com Cristo por toda a eternidade. Vamos lá? Senhor Deus, Pai da eternidade, Deus de graça e de misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor que estabeleceu a Tua igreja, o Senhor que nos chamou ao Pai das trevas,
para a Tua graça e para a Tua maravilhosa luz. E sabemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos mostra que ao longo de toda a história o Senhor preservou o seu povo, apesar das dificuldades impostas pelo mundo, por Satanás, e até mesmo pelas dificuldades que os nossos pecados nos impõem, Pai. Mas sabemos, Senhor, que a Tua igreja ela vai prevalecer, que as portas do inferno não vão vencer a igreja, Pai, porque o Senhor, Cristo Jesus, é a nossa rocha. O Senhor nos escolheu e o Senhor vai nos preservar, ó Pai, por toda a eternidade. Te agradecemos porque podemos, ó Pai, mesmo numa situação de dificuldade, Pai, mesmo diante das perseguições que possamos vir a sofrer, ó Pai, podemos descansar os nossos corações, ó Pai, que a Sua igreja não será destruída, a Tua igreja, ó Pai, não será devastada, mesmo que sofra, ó Pai, mesmo que passe por dificuldades, por assolações, ó Pai, sabemos que a Tua igreja vai permanecer para sempre. E sabemos também, ó Pai, que no retorno de Cristo nós vamos receber, ó Pai, o reino eterno e seremos co-herdeiros com Cristo, ó Pai. Por toda a Sua obra aqui na terra, ó Pai, por toda a Sua obediência que nós não conseguimos ter, ó Pai, e principalmente, ó Pai, pela Sua morte, nos lavando e nos purificando dos nossos pecados, ó Pai. Por isso, Senhor, guarda os nossos corações, ó Pai. Nos mantém confiantes apesar das dificuldades, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é forte, o Senhor é poderoso e o Senhor domina sobre todas as coisas. E o Senhor já prometeu, Pai, que a Tua igreja vai permanecer, Pai, mesmo em meio às dificuldades e provações. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve para os nossos lares em paz, que o Senhor nos dê momentos de descanso, ó Pai, de refrigério, e que o Senhor nos traga de volta à Tua casa, Senhor, para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados, ó Pai, pela Tua sabedoria. É isso que nós pedimos, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.